Aí a gente conversa, tira dúvida, aí pergunta quanto custa, se é mais barato, se a indústria dá distância. Maravilha. Cadê o dono da indústria? O dono da indústria está tudo sentado ali. Onde está? Vão Quem ter é? vários donos da indústria para responder. Onde está? Levanta o braço para eu... Ah, que linda! Você quer ficar aí escondida da Fresenius? É, tá. Perfeito. Ah, tá. Depois eu vou falar com a Daloli lá. Bom, já está colocando a pressão neles, né, na indústria. Hã? Já está botando a pressão para lá. Não, né? eu acho que, de verdade, não é botando pressão. Eu acho que é importante. A indústria assiste a aula porque está aqui patrocinando, apoiando, tal. Mas é importante porque vai ouvir as discussões, as dúvidas que surgem, como é que a gente conversa, o que a gente espera de vocês. E, de repente, vocês até podem falar que vocês estão tentando uma série de coisas e não conseguem, porque existem bloqueios que nós não sabemos que existem. Percebe onde a gente pode chegar? Esse é o local. Doutora, manda. Bom, então a gente agora vai fazer uma virada meio radical, né? A gente falou um monte de coisa de doença renal crônica, mas agora a gente vai passar para um outro tema, que é falar um pouquinho sobre o suporte renal hospitalar, né? Então é uma coisa totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, um paciente crônico que está ambulatorialmente dialisando ali com a gente, não é o perfil de paciente do hospitalar, ele até pode ser um paciente hospitalar, porque o crônico interna, e aí é outra situação clínica que a gente tem na mão aí, mas pensar no suporte renal hospitalar, muitas vezes, a gente vai ter que pensar num contexto de injúria renal aguda. Então, é justamente esse um pouquinho do que eu quero discutir com vocês aqui, né? O perfil dos pacientes que necessitam de suporte renal na hora que a gente está dentro do ambiente hospitalar, e também o que a gente tem disponível no nosso cardápio, vamos dizer assim, de prescrição para esses pacientes e como a gente deve individualizar essa terapêutica, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a contextualização da injúria renal aguda na parte hospitalar, né? A gente precisa entender um pouquinho como é que é isso aqui, a necessidade de suporte renal, as modalidades de suporte renal, as modalidades de terapia contínua e as mensagens finais do que a gente tem aí. Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de começar a aula falando é que doença renal crônica é aquele paciente com o qual a gente estava discutindo, que está lá na clínica, dialisando 3 vezes por semana, ou até que não está precisando de tratamento de diálise ainda e está em tratamento conservador, mas é um paciente crônico com as suas comorbidades e que vai ser seguido do ponto de vista ambulatorial. Ele pode ter complicações em internação, mas quando a gente pensa em doença renal no ambiente hospitalar, a gente basicamente vai estar pensando nessa síndrome aqui, que é uma síndrome aguda, né, de redução abrupta da filtração glomerular, e que traz para a gente um perfil de pacientes muito distintos desse que a gente tem na clínica de diálise ali, tá? Hoje em dia, a gente tem uma padronização de como a gente dá o diagnóstico dessa síndrome, de como a gente classifica essa síndrome. A gente utiliza, na verdade, a creatinina e o débito urinário na prática desse paciente, divide isso por gravidade, né? Habitualmente, aquele perfil de pacientes mais graves são os pacientes que vão requerer suporte renal. Esse perfil menos grave, muitas vezes, não vai requerer suporte renal, mas ele já tem uma mortalidade aumentada só por manifestar uma injúria renal aguda. Então, são coisas que a gente precisa reconhecer e padronizar. As classificações de padronização que a gente mais tem usado hoje em dia é a CADIGO, né? Mas isso foi um espectro do que caminhou, e elas foram fundamentais porque até a implementação disso, cada um chamava de injúria renal aguda o que queria, né? É a Uremac 100, a Uremac 200, a Uremac 300. Cada um usava nos trabalhos científicos a padronização que quisesse. Então, isso tornava tudo muito difícil, tá? A injúria renal aguda é essa bem aguda, né, que vai acontecer aqui em 7 dias. A gente vai ter uma que pode se prolongar, que a gente acaba chamando de injúria renal aguda prolongada, que pode durar aí até 90 dias. E quando o paciente mantém uma disfunção renal por mais de 90 dias, a gente classifica, então, esse paciente para uma doença renal crônica. Um aspecto muito importante discutido hoje é que eu me lembro que quando eu comecei a dar aula de injúria renal aguda lá para os alunos do 3º e 4º ano, a gente falava que a injúria renal aguda era uma lesão reversível e a doença renal crônica uma lesão irreversível.
Infelizmente, com o passar dos anos, a gente foi descobrindo que a vida não é assim. E que a injúria renal aguda, ela deixa sequelas, né? E que boa parte desses pacientes com injúria renal aguda podem não recuperar ou podem recuperar só parcialmente. Isso é um aspecto econômico importante e que tem mudado a prática de como a gente deve acompanhar esses pacientes, tá? Então, eu sempre brinco que hoje em dia, um paciente que apresentou uma injúria renal aguda, mesmo que ele tenha tido uma recuperação, é importante que ele faça um segmento, porque existe um risco real de uma piora de função renal com o tempo, tá? Mas, ao mesmo tempo, um outro aspecto importante dessa classificação de injúria renal aguda, que desde o início eu estou falando ali para vocês, que a injúria renal aguda ela é uma síndrome, certo? Então, as etiologias que fizeram esse rim piorar, elas são muito diferentes. E é claro que, se eu tenho etiologias tão distintas, possivelmente o meu tratamento nem sempre vai ser o mesmo, né? Então, isso é um engano a gente achar, e até achar que é possível, em algum único estudo, eu conseguir avaliar metas de tratamento juntando um diagnóstico sindrômico único. Porque cada paciente com injúria renal aguda, ele pode ser bastante diferente do ponto de vista de apresentação clínica, né? Eles têm histórias de evolução muito distintas, e só para a gente poder ter uma ideia, né? Se eu pego um paciente que faz uma injúria renal aguda dentro de uma unidade de internação, a mortalidade dele não passa de 10%. Se eu pego um paciente que faz injúria renal aguda dentro de uma unidade de terapia intensiva, a mortalidade dele pode chegar a 50%, 70%, avaliando numa mesma perspectiva de piora. Então, definitivamente, essa doença aqui não é essa doença aqui. Essa doença aqui possivelmente não vai ser tratada como essa doença aqui, tá? E essa heterogeneidade tão grande da injúria renal aguda traz para a gente uma dificuldade prática de tratamento bastante importante, tá? A injúria renal aguda pode estar presente em 5 a 10% dos pacientes internados, mas se a gente vai para a UTI, 57% dos pacientes podem apresentar. Não estou dizendo que 57% vão dialisar, tá? Porque boa parte vai ter lesão grau 1, 2, né, que a gente não dialisa. Mas a incidência da injúria renal aguda no paciente crítico é totalmente assustadora, tá? Então, isso é um grande estudo epidemiológico, que foi o dado que eu coloquei ali para vocês, mas passa de 50% a prevalência de injúria renal aguda. E aí, chamando a atenção desse aspecto que eu falei para vocês, né? A população que tem injúria renal aguda, ela está longe de ser uma população homogênea. Então, na hora que a gente vai avaliar um tratamento numa população tão heterogênea assim, é muito difícil a gente encontrar um tratamento que efetivamente mostre diferença de impacto, porque pode ser que seja bom para um e não seja bom para outro, tá? E os perfis de injúria renal agudas, eles mudam muito do ponto de vista de apresentação com o tempo, e o mais interessante é que, a depender de como isso se apresente, olha as diferenças em mortalidade que a gente tem, dependendo do perfil de injúria renal aguda que o paciente tem. Então, eu posso ter um paciente que tem uma injúria renal aguda que tem uma mortalidade aqui de 6 a 17%, e eu posso ter um outro que chega a 76% de mortalidade, né? Então, só chamando a atenção como primeira parte aí de mensagem, é que realmente a gente tem nas mãos uma doença de heterogeneidade muito importante, tá? Agora, falando um pouquinho sobre dialisar. Vou dialisar quem? Né? Essa é a pergunta do milhão, eu sempre brinco, né? A gente faz a mesma pergunta tem muitos anos, desde a década de 60, quando a diálise para injúria renal aguda começou a ser implementada. A gente tenta responder um critério único de indicação de diálise para todos os pacientes e, infelizmente, isso nunca vai acontecer. Porque a gente falou lá, os pacientes são muito heterogêneos, é muito importante que a gente consiga predizer se o meu paciente vai apresentar recuperação de função renal ou não, para ver se eu vou ser mais precoce ou mais tardio na minha indicação do que eu estou fazendo ali. Então, na verdade, hoje o que a gente melhor tem para fazer a indicação que é individualizada da prescrição de terapia de suporte renal é colocar na mesa a severidade do que a gente está avaliando ali, a severidade da doença crítica, todos os fatores que estão envolvidos, inclusive de disponibilidade do que a gente tem, treinamento de equipe, e, claro, os potenciais riscos da utilização da terapia de suporte renal. Quando essa balança tender ao suporte renal, ótimo. Quando não tender, a gente espera para ver para onde o paciente vai caminhar, tá?
Essa é uma tabelinha que eles tentam padronizar um pouco dessas nossas indicações, né? Então, é claro que existem as indicações urgentes de terapia de suporte renal, aí, muito inquestionáveis, né? Hipercalemia refratária, edema de pulmão, acidose metabólica importante, complicação urêmica, mas existe também aquelas terapias, aquela indicação que a gente vai considerar não urgente, mas que a gente está vendo que o paciente vai chegar na urgência. Então, às vezes, eu até brinco, porque, assim, com a história de muito dado na literatura que saiu, e é claro que eu não vou apresentar isso aqui, né? Diálise precoce, diálise tardia, diálise precoce não mostrou benefício. Mas, gente, vocês viram quem era o precoce ali, quem era o tardio? Não é 300, 400 de ureia no tardio, né? Não é não dialisar o paciente, tá? Então, muito cuidado com a interpretação que a gente tira dos estudos que são publicados, porque isso é muito grave do ponto de vista de aspecto geral, né? Então, claro que se a gente tem um paciente que está ali, não tem nenhuma perspectiva de melhora, tá anúrico, para que eu vou esperar ele fazer uma hipercalemia e deixar ele morrer passando catéter, porque eu não botei ele para dialisar no momento que ele deveria dialisar? Isso não faz nenhum sentido, tá? Falando agora um pouquinho, então, das modalidades de suporte renal. Então, o que a gente tem do ponto de vista prático na hora que a gente está lá, para a gente escolher que modalidade renal o nosso paciente vai poder fazer? Então, basicamente, para a gente entender, a gente sempre tem o que a gente chama de hemodiálise clássica, que é a terapêutica parecida com o que a gente faz lá para o nosso paciente crônico. Como é que essa terapêutica aqui funciona? Ela tem um tempo curto de duração, e então, por isso, ela precisa ser de alta eficiência, né? Então, é uma diálise que a gente vai trabalhar pouco tempo e altos fluxos. Por quê? Porque em pouco tempo eu preciso fazer meu controle osmótico, meu controle volêmico rápido, né? Tem vantagens disso? Tem vantagens. Se eu quero fazer um controle metabólico rápido do meu paciente, pode ser a terapêutica que está indicada. Tem desvantagens? Tem desvantagens. Eu vou instabilizar mais meu paciente, eu vou fazer um controle osmótico mais rápido e eu posso pagar um preço por isso. Então, na verdade, cada um na sua cadeia vai ter suas vantagens e as suas desvantagens, tá? A terapêutica contínua, ela já é o inverso disso. Então, a gente vai manter um tempo prolongado da terapia, né? E trabalhar com baixos fluxos. Então, na hora que eu comparo o que acontece com o perfil de um paciente fazendo intermitente contínuo, é basicamente isso aqui, né? Na intermitente, eu faço uma correção rápida, volto a subir porque eu paro a terapia, faço rápido, volto a subir por isso. Na terapia contínua, a gente vai vagarosamente controlando a parte metabólica do nosso paciente, né? Aí vem aquela coisa assim, mas quando eu comparo um método com outro, eu não mostro diferença de mortalidade. Gente, a gente nunca vai mostrar. Nunca vai ter um trial randomizado comparando intermitente e contínua com diferença de mortalidade. Por quê? Por que isso acontece do ponto de vista prático, né? Porque, primeiro, eu estou comparando terapêuticas totalmente diferentes, que uma vai ser boa para uma coisa, outra vai ser boa para outra. E, segundo, os pacientes são analisados por intention to treat. O paciente que mais se beneficia de terapia contínua, ele não tolera a intermitente, ele migra para outro grupo. Então, é uma covardia a gente buscar uma coisa que a gente não vai atingir, tá? Mas, na prática, todo mundo que trabalha com as duas terapias sabe que, muitas vezes, você não consegue fazer diálise intermitente num paciente que precisa de diálise contínua, tá? Então, é o que eu sempre falo, cada um na sua cadeia tem suas vantagens e suas desvantagens. E o próprio paciente, ele pode, em um momento da internação dele, estar precisando de contínua, passar intermitente, voltar a contínua, voltar... Ele vai migrar ao longo do desenrolar clínico do que a gente tem. Lembrando que esses pacientes usualmente têm, infelizmente, internação prolongada, e são realmente de mais difícil manejo. Então, é natural a gente ver no mesmo paciente momentos distintos, a gente utilizar mais de uma terapia, tá? Isso aí fica no nosso saber, né, do que a gente vai escolher em cada momento. Mas, chamando a atenção, então, se eu tenho um paciente que chega com uma intoxicação exógena, que meu objetivo principal é baixar rápido o que está ali, o método intermitente é muito melhor, na maior parte das vezes, do que o método contínuo. Porque no método contínuo eu vou demorar a tirar a substância, não é o que eu quero. Né? Se eu tenho uma hipercalemia grave, na maior parte das vezes eu vou escolher fazer intermitente porque o potássio vai cair de forma mais rápida. Tá? É claro que às vezes tem algumas situações, né, que o paciente está muito instável e a gente não consegue, mas na maior parte das vezes é assim que a gente vai pensar. Eu vou conseguir rapidamente baixar o que eu desejo aqui.
Agora, aqui, se o paciente tem instabilidade hemodinâmica, um aumento de pressão intracraniana, é claro que a tendência da gente utilizar aqui vai ser muito maior. Então, essa briga do que é melhor, intermitente ou contínua, ela não faz sentido, tá? Isso é o que está escrito na diretriz, né? Os métodos, eles são métodos complementares, a gente precisa saber trabalhar com o que o que a gente tem, na verdade, no nosso cardápio, mas também utilizando um pelo outro aí, individualizando o que o nosso paciente precisa. Agora, se eu puder resumir as situações clínicas onde faz diferença a gente aplicar a terapia contínua nos pacientes, vão ser basicamente essas situações clínicas aqui, né? Então, aqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica importante, aqueles pacientes que se apresentam com lesão cerebral, risco de herniação e tudo mais, pacientes com enfermidade hepática, insuficiência cardíaca severa e disnatremia. E aqui eu vou tomar a liberdade de usar diversos casos que já passaram por mim, porque eu tive a oportunidade na minha vida inteira de trabalhar em hospitais que tinham diálise contínua, mas eu também trabalhei em muitos hospitais que não tinham diálise contínua. Então, eu vivia a dualidade de ter tudo e ter nada, né? E aí, só para mostrar para vocês algumas situações que passaram por mim, e o que a gente faz, né, na hora que a gente está do ponto de vista prático? Então, aqui, por exemplo, né, uma mulher com choque séptico de foco abdominal por perfuração do seco, que foi evoluindo com aumento progressivo de droga vasoativa, tinha uma noradrenalina já em 0,5, a vasopressina foi associada porque vinha piorando do ponto de vista hemodinâmico, esses eram os exames laboratoriais, né? Um bicarbonato bem baixo, piorando a acidose progressivamente, eu precisava dialisar por conta disso aqui. Eu não tinha diálise contínua, então o que eu posso fazer? Pegar meu método intermitente e estender, né? Baixar um pouco o fluxo e ver o que vai acontecer na hora que eu estendo isso. Então, eu prescrevo uma diálise estendida com fluxo baixo, fluxo menor que eu consigo deixar ali, sódio alto, temperatura baixa, que são as coisas que eu posso otimizar do ponto de vista intermitente para tolerabilidade hemodinâmica, deixo ela sem ultrafiltração, né? Só para tentar fazer controle de acidose dela aqui, e em 15 minutos que eu liguei a diálise, ela chocou. Absurdamente. 15 minutos. E aí, o que eu vou fazer? Eu não tinha o que fazer. Desligar a diálise, dar bicarbonato e esperar a hemodinâmica melhorar. Não tenho o que fazer. Né? Eu tenho que esperar, ver se ela vai melhorar ou se ela vai morrer. São os dois desfechos que eu tenho na mão. Então, aí você pode me falar assim, tá bom, uma coisa não faz diferença da outra, mas eu faço o quê quando o doente está lá comigo? Né? É muito difícil, tá, gente? De verdade, é muito difícil aí o que a gente pode encontrar. Ela faz uma hipotensão, uma bradicardia severa e é basicamente o que a gente pode acontecer. Outra situação, né? Uma paciente crônica, né, dialítica, internou com AVCH com inundação de ventrículo, tinha feito diálise dela 2 dias, né? Então ela chega no hospital precisando dialisar, totalmente anúrica, e eu não tenho método contínuo. O que vai acontecer com essa paciente? Eu prescrevo de novo uma diálise com fluxo baixo, né? Manitol, a gente tenta utilizar todas as estratégias para evitar a hipertensão craniana aí. Com 2 horas de terapia, ela fica anisocórica. Mas você só traz caso ruim, hein, mulher de Deus? Todos verdadeiros, tá? Chama o médico. Isso é a verdade, é o que eu estou falando. Então, assim, na verdade, é muito fácil a gente falar, essa terapêutica aqui não muda alguma coisa. Muda, gente, na prática muda. Né? Então, a gente precisa ver a prática para entender um pouquinho do que eu estou falando. Outro caso, um paciente com tentativa de suicídio por ingestão de paracetamol, ele chega num quadro de uma hepatite fulminante, uma encefalopatia grave, entubado. A gente começa a monitorizar a pique dele, né? Esses pacientes com hepatite fulminante morrem de hipertensão intracraniana. E isso aqui é o exame dele. Essa é uma indicação absoluta de terapia contínua. Tá? Você liga, ele vai fazer aumento de pique. Liga e vai fazer aumento de pique. Não tem como, tá? E aí, outros casos aqui de manejo difícil, né? A paciente com insuficiência cardíaca descompensada, interna com uma tipneia aos mínimos esforços, progressivamente ele piora, os cardiologistas adoram não dialisar, eles ficam lá dando diurético, aí me chama quando tá assim, né? 15 quilos acima do peso, o que ele vai fazer? Se eu fizer, a gente faz uma diálise intermitente, eu não vou tirar volume, eu nunca vou vencer, porque eu nunca vou conseguir tirar 15 litros no intermitente. Ele vai fazer ele faz desequilíbrio com hipotensão, não tem o que fazer.
E o outro aqui, né, um paciente médico, esse paciente aqui foi um que ele mudou minha visão de vida, até hoje ele me manda Feliz Natal. Porque eu falava para a família toda, ele já morreu, né, e tal, não vai viver, e ele viveu, ele me manda Feliz Natal até hoje. Para eu acreditar na vida, assim, não juro. Ele era um linfoma gravíssimo, com fungemia, muito grave e tal, recebendo 7 litros de infusão por dia. Como é que eu manejo isso? Esses pacientes hematológicos, tomava 10 antibióticos, nutrição parenteral. O que eu faço? Né? Eu nunca vou ganhar, gente, eu juro. Se não tiver diálise contínua, a gente nunca ia ganhar. Ele fez contínua no final. Então, só para a gente poder ter uma ideia de comparação, né, na hora que eu pego aquele estudo epidemiológico que eu falei para vocês, que 57% tinham injúria renal aguda, 75% desses pacientes na UTI utilizavam o método contínuo. Quando a gente vai para a nossa realidade na América Latina, menos de 10% utilizam diálise contínua aqui, tá? Então, é claro que a mortalidade dos nossos pacientes críticos é maior do que a desses pacientes, né? Então, apesar da gente não conseguir ver uma vantagem de mortalidade, quando eu mostrei para vocês ali, a hora que eu avalio a pressão arterial desses pacientes que fazem método contínuo, a pressão arterial é melhor, né? A gente consegue mostrar essa diferença do ponto de vista clínico. A outra diferença que facilmente a gente consegue ver é o ganho volêmico, né? Na hora que a gente tem alto ganho de peso do paciente, a gente aplicar um método contínuo simplifica muito o controle que a gente tem. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui é com diálise intermitente e com diálise contínua, o paciente que está em diálise intermitente, ele só piora o controle volêmico com o tempo. E isso é péssimo, porque ele não vai sair da UTI. O doente que está piorando progressivamente, ele não vai sair da UTI. É fato, tá? E aí, de novo, aqui, né, só o impacto desse balanço positivo na mortalidade dos pacientes. Então, se eu não consigo controlar o balanço do paciente, ele vai morrer. A ciência é muito engraçada, né, porque, principalmente na terapia intensiva, a ciência é muito pendular, né? Volume é bom. Volume é ruim, né? Controlar a glicemia é bom, controlar a glicemia é ruim, porque o paciente faz hipoglicemia. A gente vive isso na terapia intensiva constantemente. E eu sempre falo que a gente tem que ter uma lucidez de quando sai uma nova evidência muito disruptiva, a gente está mais no meio, porque possivelmente outros dados vão equilibrar isso depois. O Rivers foi isso, né? Porque a gente afogava os doentes, e eu me lembro que eu falava, gente, não é possível que isso é bom, o doente está explodindo de água. E aí, hoje em dia, a gente vê que isso é o que mais mata os pacientes em ambiente de terapia intensiva, tá? Esse estudo é uma análise pós-hoc do START aqui, que foi um dos grandes estudos de tempo de diálise, né? E ele é muito interessante porque ele faz uma avaliação dos pacientes que vivem na Europa, na América do Norte e na Oceania. E aí eu sempre brinco, né? Se eu for para a UTI, me manda para a Austrália, porque lá ninguém morre. Então, todos os desfechos são melhores de mortalidade, todos os desfechos sólidos do paciente são melhores na hora que a gente compara a Oceania com os outros continentes, tá? Então, do aspecto geral. Mas, na prática, o que eles fazem de diferente? A pergunta é essa. O que eles fazem de diferente é eles não deixam o paciente positivar balanço. É isso. Tá? Eles usam mais amina vasoativa, mais diálise, mais diurético. É basicamente isso que a gente vê. Hipertensão intracraniana, que eu já chamei a atenção para vocês. Olha o que acontece com a pressão intracraniana quando eu estou dialisando um paciente com diálise intermitente, que foi o que eu fiz, né? Nos casos clínicos que eu mostrei para vocês. É isso. Não tem muito para onde a gente ir, tá? E aí, por fim, a dependência de diálise que a gente tem. Então, é outro dado muito substancial, e aqui eu vou começar a falar um pouquinho sobre custo-economia. Por quê? Porque o doente que está necessitando de diálise, ele é um doente que custa, mas quando ele sair do hospital, pode ser que ele custe ainda mais, né? Então, a taxa de recuperação de função renal depende muito do tratamento que a gente está aplicando para o nosso paciente. E se eu ficar progressivamente gerando instabilidade hemodinâmica nesse paciente, eu progressivamente vou aumentar o risco desse paciente não recuperar o rim, tá? Isso tem um impacto realmente relevante, alguns estudos mostram, outros não, mas esse é o mais recente do START aqui também, onde morte e dependência de diálise teve uma diferença estatística, mas o grande fator que contribuiu para o desfecho primário foi a dependência de diálise desses pacientes com 90 dias, né? Então, eu mantenho mais tempo o meu paciente em diálise e eu aumento o risco dele nunca recuperar, tá?
na hora que eu estou falando disso. Então, só para a gente ter uma ideia, esse é estudo retrospectivo, então vocês veem que quem faz diálise intermitente vive mais do que quem faz contínua. Por quê? Porque quem faz contínua é muito mais grave, então vai morrer mais, tá? Mas olha só, a chance de recuperar. Aqui 26% dos pacientes ficaram crônicos e aqui 16%. Mesmo nesse perfil de doentes sabidamente muito mais graves, na hora que eu ponho um método que eu estabilizo menos no meu paciente, eu tenho menos doença renal crônica, tá? Então, isso acaba sendo isso que eu estou falando para vocês aqui, né? Então, a terapia contínua, ela está associada a uma melhoria de custos a longo prazo, porque ela diminui essa dependência de diálise, né? Nos estudos que eu estava mostrando ali, e são os aspectos importantes que a gente tem. Passando aí para o final, né, do que a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho agora sobre as modalidades dos métodos contínuos, que é outra coisa que, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. O método contínuo ele pode usar clearance difusivo e convectivo, como a gente viu lá na aula de crônico. Não CVV-HDF não é a única modalidade contínua. Porque acaba que a gente fez tanta CVV-HDF que a gente acha isso, mas isso não é verdade. E a gente tem que levar em consideração, então, se a gente pode utilizar clearance difusivo ou convectivo e até o que é mais custo econômico para a gente fazer do ponto de vista prático. Tá? Então, difusão e convecção eu expliquei para vocês na aula de crônico, para a gente poder entender um pouquinho aí do que é uma coisa e outra. É a mesma coisa do que a gente falou lá. Mas e agora aqui comparando, né? Existe uma diferença de eu fazer hemodiálise venosa contínua ou eu fazer hemodiafiltração? Essa é a pergunta. O que a gente vai precisar avaliar na hora que a gente está fazendo isso? De novo, em trial randomizado não tem diferença clínica, tá? Nem em mortalidade, nem em desfechos clínicos na hora que eu comparo uma coisa com a outra. Meta-análises mais antigas, mais recentes, a gente não consegue mostrar que seja favorável utilizar clearance convectivo ou difusivo do ponto de vista clínico. Então, a gente vai ter que pensar nisso aqui, né? O que a gente vai querer escolher a depender do custo, da facilidade de utilização de citrato, que hoje é a anticoagulação que a gente utiliza, a duração do circuito, a segurança, a simplicidade de prescrição e o clearance de moléculas que a gente está aplicando. Então, basicamente, a gente vai ter essa roda para pensar na hora que a gente vai escolher modalidade de terapia de suporte renal para o nosso paciente. Em clearance de molécula pequena e média, como era esperado, eu já mostrei para vocês isso em crônico, quando eu faço hemodiafiltração, eu tenho mais clearance de molécula média, tá? Não vou me ater a super discutir isso. Do ponto de vista de custo-economia, fazer hemodiálise venosa contínua é mais barato do que fazer hemodiafiltração, tá? Aqui a gente tem dados, né? Isso acontece por quê? Porque em hemodiafiltração eu perco mais sistema, eu tenho que utilizar a solução de reposição e eu tenho que repor mais eletrólito. Então, acaba que são esses os fatores principais que impactam na diferença de custo-economia de um método para o outro, né? Então, trabalhar com clearance convectivo é mais caro do que trabalhar com clearance difusivo na hora que a gente compara a parte custo-econômica do nosso paciente aí. Agora, falando dos outros aspectos aí, né, de durabilidade, tudo isso, primeiro, só para contextualizar, hoje em dia não tem muito uma discussão entre citrato e heparina, porque citrato é comprovadamente melhor, porque aumenta a duração do circuito, melhora a dose de diálise que a gente prescreve para o nosso paciente, diminui o risco de sangramento e diminui a transfusão. Então, hoje em dia, do ponto de vista clínico, né, poucas coisas eu até brinco que na terapia intensiva a gente tem certeza, agora que citrato é melhor que heparina, a gente hoje tem, tá? Do ponto de vista clínico. E aí, comparando hemodiálise com hemofiltração, como eu falei para vocês, algumas vantagens são claras, né? Eu não vou me ater a justificar toda a parte técnica daqui, mas depois, quem quiser discutir tecnicamente, a gente consegue fazer isso. Mas, na CVV-HD, um grande impacto que a gente tem é que eu consigo trabalhar com fluxos de sangue mais baixos do que na HDF, porque eu não tenho a taxa de diluição quando eu uso reposição pré-filtro e eu não tenho fração de filtração. Fluxo de sangue mais baixo economiza citrato, porque o citrato ele é prescrito proporcionalmente ao fluxo de sangue. Além disso, aqui eu consigo fazer uma extração de citrato melhor do paciente, tá? E a nossa permeabilidade do filtro aqui é melhor porque eu não tenho fração de filtração, né? Então, comparando um método com o outro, é esse o impacto da CVV-HD na simplicidade e na economia, né? Acabou meu tempo? Já está acabando, já. Já vai acabar, já. Mas é porque eu tinha 1h30, não me deram esse tempo, não. Não, eu tinha 1h30. Ah, somando as duas, eram 1h30. É?
Uhum. Aqui tem uma menor durabilidade do filtro, aqui uma maior durabilidade. Não é permeabilidade, não, é durabilidade. Desculpa, eu escrevi errado, tá? Não é permeabilidade, não. Bom, aí aqui, essas vantagens, né, que a gente tem quando a gente opera assim, por causa de fluxo de sangue, na verdade. Sempre levar em consideração as trocas de solução, porque são custos de enfermagem, né? Então, quando a gente tem esse esquema otimizado, ajuda bastante a gente, do ponto de vista disso. E a heparina, como eu já comparei com vocês, né, a heparina gera muito mais troca de sistemas. Então, do ponto de vista de custo-economia, não faz muito sentido. Por fim, então, na hora que a gente passa nessa novela toda que eu mostrei para vocês aqui, a hemodiálise venovenosa contínua ela está perdendo só nessa questão do clearance de molécula grande aqui. E aí, hoje em dia, o que na prática a gente tem disponível são filtros de membrana de alto cutoff para substituir o que a gente faz com clearance convectivo. Então, esse capilar aqui é um capilar que permite a gente trabalhar com hemodiálise venosa contínua, ele faz extração de moléculas médias superior à hemodiafiltração, aqui é a hemoglobina, né, que é uma molécula média de interesse para o paciente agudo, ela faz uma extração melhor do que quando a gente compara com hemodiafiltração e garante, como eu falei para vocês, uma sobrevida de circuito melhor do que o que a gente faz com hemodiafiltração, tá? Então, acaba sendo a parte final aí. Para a gente concluir, então, ó, a necessidade de terapia renal substitutiva no hospital aumenta muito, né, de acordo com a complexidade do hospital. A injúria renal aguda ela é um diagnóstico sindrômico, suas apresentações, prognósticos e tudo mais varia bastante, e a terapia tem que ser individualizada para o tratamento que a gente está tratando. Os métodos de substituição intermitentes e contínuos são complementares, né? E os métodos contínuos eles têm suas indicações e vantagens em relação ao tratamento intermitente. Do ponto de vista de modalidade do método contínuo, a gente sempre tem que levar em consideração o que é mais simples, o que é mais eficiente, o que tem melhor custo e melhor segurança para o nosso paciente aí para a gente definir. Eu acho que era isso, né? Tudo é muito complexo até ser simples e é bem fácil no final, tá? Obrigada, gente. Se eu soubesse que essa aula ia ser tão didática, eu tinha trazido o pessoal da Secretaria de Saúde que trabalha com a hemodiálise. Porque, minha filha, isso é uma aula que a gente entende. E que o auditor tem que pensar, não é que um é mais caro ou um é mais barato, é a necessidade do paciente. Tá? E o PME, insumos dele, eu não quero nem saber. Tem que usar, porque para acontecer tem que usar eles, né? E eu quero parabenizar a Fresenius. Eu viajei de Campinas uma vez com um grupo todo da Fresenius que mudou de Campinas para Fortaleza, a fábrica. Sabia? Não é isso, gente? Eu viajei com a turma. Eu digo, esse avião não cai. Ainda brinquei com um dos meninos na época, porque eles iam fazer coisas boas aqui para o Ceará. Mas o melhor de tudo é que a gente, quando está na secretaria, a gente tira o quinese, a gente faz visita técnica. E eu me deparei com muito tipo de... Como é essa água? Que filtração é essa água? Então, tinham filtros que vinham da Alemanha, tem filtros que vêm de outro canto, e a gente vê a qualidade do serviço prestado para o paciente, porque isso é muito bonito, mas pelos bastidores você tem que ver como é a filtração daquela água, como é todo aquele mecanismo. Então, a gente abre a porta dos fundos da clínica de hemodiálise e vai ver tudo. Então, eu quero só agradecer, foi maravilhoso isso aí. E quem não quiser ter a paciência de negociar insumos, porque é caro ou não é caro, porque tem descrição ou não tem descrição, começa a ver a complexidade, escuta a palestra do Versini e vê a real necessidade de você entender o hemodiálise na hora de você autorizar se é mais caro ou se é mais barata. Não, o paciente precisa ou não precisa. Cai em cima da indústria e vai negociar ou da clínica, mas não deixa de dar qualidade para o paciente. Verdade. Obrigada. Temos perguntas na plateia? Não, assim, na lata? Eu sei. Tem uma. O assunto é palpitante. Doutora, desculpa, eu tenho o lado ruim que eu sou obrigada a... Não, eu sei, é o lado do moderador, tá certíssima. Sim.
Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael Lisboa, eu sou gerente médico da Audicare. Vim lá de São Paulo para estar aqui com vocês. Então, doutora, eu sou intensivista como a senhora. Eu tenho também a mesma vivência que a senhora em relação ao estar do lado do SUS, onde a gente não tem hemodiálise contínua, e estar do lado de uma grande rede de hospitais, onde a gente pode fazer hemodiálise contínua para todo mundo. E, agora falando do lado da auditoria, que eu vim da medicina intensiva para a auditoria, eu fico com medo quando a gente diz assim, porque eu concordo que a gente tem que questionar o resultado dos estudos clínicos, eles têm que ser pensados, até porque a gente sabe que existem desenhos de muitos estudos que deixam a desejar, mas quando eu tiro a importância da medicina baseada em evidências e eu trago para o que eu fiz ou o caso que eu ilustro, eu enfraqueço um pouco o meio médico, o meio da saúde como um todo, porque nessa hora, se eu digo que essa regra não vale para mim quando eu quero provar que eu estou certo, nesse momento a gente fica meio assim porque é um conflito de interesse. Então, o que eu queria contribuir em relação a essa palestra é que, por exemplo, nos casos que a senhora mostrou para a gente, em relação à vivência e dizer, olha, o que eu faria para esse paciente nessa hora? É difícil mesmo a gente dizer o que faria, mas dizer, se eu tivesse uma contínua, eu ia botar ele na contínua e tudo ia dar certo. Na verdade, com um paciente como o dos casos que a senhora mostrou, eu tive muitos também. E quando era no particular, na grande rede que eu trabalhava, eu tinha como colocar eles na contínua e o desfecho não mudava em nada, no sentido assim... esse paciente ele era grave per si, ele podia ir a óbito independente do modelo. Então, eu concordo que sim, tem indicações extremamente precisas e a hemodiálise contínua é um benefício para o paciente, indubitável. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho medo só dessa fala de esses trials aqui não são tão bons nesse momento, vamos esquecer eles de lado porque nessa hora eu preferia colocar na contínua. Porque se eu, auditor, perco o norte do que é a medicina baseada em evidências, eu fico num jogo sem regra, e aí eu não tenho como dizer o que é melhor para o paciente do jeito menos imparcial possível, porque a parcialidade existe. Então, mas olha só, deixa eu só colocar algumas coisas aí. Eu concordo com você em parte, mas medicina baseada em evidência não é só trial, primeira coisa, né? Então, quando eu tenho os trials negativos, não quer dizer que eu não tenha evidência para indicar método contínuo, primeira coisa, né? Então, por isso que, inclusive, eu acabei optando por fazer isso, porque o trial randomizado traz isso, mas o acúmulo de evidências que se tem até hoje continuam mostrando o benefício da utilização de contínua, tanto que a contínua continua na prática, né? Ela continua sendo um modo que precisa ser utilizado, e, inclusive, pelos grandes nefrointensivistas e os grandes grupos hoje, quando não é nenhuma discussão mais que existe, intermitente ou contínua. As pessoas falam que não terão novos trials com este foco de comparação, porque já foi entendido que os métodos são diferentes e têm suas indicações diferentes. Então, assim, né? É o que eu estou colocando aqui. Então, são coisas distintas, é claro. A história de, eu coloquei em contínuo e o paciente morreu também, é verdade, né? Porque, assim, é claro que não é porque eu tenho método contínuo que vai viver. Aliás, eu mostrei um trabalho ali que a mortalidade do doente que fez contínuo comparado com o intermitente foi maior, porque esse doente é mais grave que a gente escolhe fazer contínuo. Então, se eu tiver uma expectativa de botar contínua porque eu não vou matar o paciente, é uma expectativa falsa. E o que eu tentei mostrar foi que não importa se morreu ou viveu, foi que eu não consegui fazer. É diferente, né? Então, meu desfecho ali não foi viveu ou morreu. Meu desfecho ali foi fazendo, eu tive um problema, porque o paciente não tolerou o método, que muito provavelmente é o que vai acontecer toda vez que eu indicar um método que não deve estar indicado para aquele paciente. Então, eu, assim, peço até desculpa, mas acho que você interpretou um pouco diferente do que eu gostaria de apresentar. Não foi nesse intuito. Agora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque trial randomizado não é o total da nossa medicina baseada em evidência. Até na aula de crônica eu falei um pouquinho disso. Por quê?
Porque a medicina baseada em evidência, ela é o trial randomizado, julgamento clínico e os estudos de vida real. E ele é um somatório do que a gente consegue fazer ali, né? Então, eu ter um trial randomizado negativo não diz que toda a medicina de evidência está contra mim, muito ao contrário, né? Depende do que eu vou avaliar no contexto do que a gente está olhando ali naquela situação. E aí, até outro ponto, eu não sou uma médica a favor, eu não acho que 100% dos doentes têm que fazer terapia contínua, não, tá? Até porque eu acho que uma coisa que às vezes atrapalha, eu já trabalhei em um hospital que todo mundo fazia diálise contínua, hospital muito premium, né? Pô, o paciente tem que sair da cama, o paciente tem que fazer fisioterapia, o paciente tem que reabilitar, tem que tirar esse doente da UTI, né? E o cara não sai da contínua. Então, tem o doente, que é o que eu falei aqui, precisa de transicionar de método até para eu progredir no tratamento que eu estou fazendo para ele. Agora, é aquela coisa da individualização e julgamento clínico, tá? Perfeito, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada. Vamos à entrega. Beira-leito. Nós Não, temos não é- medicina não. baseada em evidência, beira-leito, organismo diferente, pessoas diferentes. Não, o que ela... Você tem... Não é só isso. Não, a gente pode brincar também, Goldete? Eu implico. Gold, se comporte. Gente, Carla Valeriano trabalhou à frente da sinistralidade da Bradesco, é a nossa coordenadora